precisar fazer uma aula com vocês aí, viu? Porque os problemas técnicos aqui tem uma prejudicada aí na nossa live. Isso aí, pessoal, vamos voltando aí. Consigo, sim. Tem 3. Rogério, de volta. Rodrigo. Legal, pessoal. Obrigado por voltarem aí. Rogério Miranda. Aproveitar aqui para responder algumas perguntas. Vou responder a pergunta aqui do Leonardo. Na verdade, as normas IEC e UL são correspondentes internacionais aí da União Europeia e mercado americano, tá? Os requisitos brasileiros de certificação, que são a certificação do Inmetro, e aí a portaria 140, ela se referencia aí a algumas NBRs, a 16975, por exemplo, 16976, o equipamento ele atende todas essas questões, inclusive esse tipo de equipamento ele tem uma certificação dupla do Inmetro, tanto para o inversor quanto para a bateria. Tem 2 ENSIs nele, uma para cada dispositivo, né, um inversor e bateria, tá? Porque à luz da portaria não existe um sistema all-in-one, tá? A garantia desse produto, ela é de 5 anos, tá? Então, para defeitos de fabricação, semelhante às baterias de lítio ferro fosfato, tá? Então, qualquer problema que tiver dentro do período de garantia aí, vai ser coberto, tá? Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. A pergunta do Rogério Miranda, a gente vai falar sobre esse tema um pouquinho mais para frente, tá? Então, vamos lá. Dando sequência aí, os métodos de aplicação, né, e fixação em parede, e fixação em solo, tá? Utilizando um chumbador metálico aí. Nada impede de ser utilizado, que esse chumbador ele já vem com o produto, tá? Se for necessário algum tipo de chumbamento específico ou algum tipo de material específico de parede, aí você pode utilizar aí bucha que seja compatível com a carga, né, o peso de 70 quilos aí para aplicação. Não é recomendado um porte de equipamento desse ser fixado em drywall, a não ser que haja um reforço estrutural por trás das chapas, tá? Então, ter atenção especial a essa questão. Tá? Bom, antes de iniciar as questões quanto à parte elétrica de instalação, a gente vai colocar aqui a topologia do equipamento, né? Então, como eu disse para vocês anteriormente, a gente tem lá a entrada fotovoltaica, a gente tem entrada de rede, que pode ser através de uma rede concessionária convencional, mas também pode ter o cenário, por exemplo, de que ele está num sistema totalmente off-grid, com suporte a um gerador a gasolina, por exemplo.
até numa zona rural ou numa estação de comunicação, alguma coisa nesse sentido. Então, a entrada C ela pode ser utilizada aí, com um alimentador, um motogerador, por exemplo. Tá? Desde que em níveis de tensão e frequência compatíveis com o equipamento, a gente consegue garantir que a gente vai conseguir fazer uma recarga de bateria em fim de autonomia, por exemplo. Tá? E aí a gente vai entrar um pouco aí na parte mais técnica aí, a parte elétrica de instalação, principalmente quando a gente fala aí de alimentação das cargas, tá, pessoal? Acho que vai solucionar a dúvida do Rogério aí. Uma grande dúvida que os clientes têm, né, e é uma objeção que a gente precisa contornar comercialmente quando a gente vai oferecer esse produto para o cliente, é a preocupação quanto à alteração drástica no quadro do cliente, né? Então, as dúvidas que surgem, muito provavelmente, estão relacionadas eu preciso fazer um outro quadro, né? Ou eu preciso desfazer a instalação inteira do cliente para poder instalar esse equipamento. Não, pessoal, vocês vão ver aqui que não é um bicho de sete cabeças, tá? Então, quando a gente fala aí de regiões onde a gente tem lá a rede elétrica 220, instalação residencial em 220 volts, geralmente o padrão de entrada ele te entrega ali uma fase, um neutro em 220 volts, tá? Então, esse quadro aqui que eu estou exemplificando para vocês, ele é um quadro padrão residencial 220 volts, conforme até a última revisão da NBR 5410, tá? Então, a gente tem lá, exemplificando aqui um disjuntor principal, a gente tem lá o disjuntor do ar-condicionado, tá? A gente tem lá um DR de chuveiro, tá? Nesse caso aqui, o DR de chuveiro está lá na área molhada lá atrás, né? A gente tem lá iluminação, a gente tem lá tomadas de uso geral da sala, a gente tem tomadas de uso geral do quarto 1, quarto 2, né? Tomadas de uso geral do escritório, tomada de uso específico lá da geladeira, tá? E aí da posição 11 para frente, a gente tem lá o DR, tá? Por que o DR ele está aqui? Porque a última revisão da norma ela diz que é obrigatório para cargas ou para tomadas e circuitos externos aí, ou seja, tomadas que ficam no quintal, garagem, né, corredor, e para tomadas molhadas, mais popularmente falando, ou seja, tomadas que estão ali próximo à pia, na lavanderia, né, dentro de banheiros aí, você tem que ter um dispositivo residual, aí, um diferencial residual para poder fazer o seccionamento de segurança caso você tenha uma fuga de corrente aí, né? Ou seja, um choque elétrico, tá? Geralmente especificado em 30 milivolts aí, tá? Então, é importante mostrar essas questões, porque agora a gente vai ver no slide seguinte o que muda quando a gente instala o Unipower Slim, tá? Aqui fica muito claro, né? O que a gente vai precisar fazer nesse quadro aí? A gente vai ter que adicionar um disjuntor principal, que vai ser o disjuntor de alimentação do sistema, né? Então, a gente vê aqui que a gente tem lá a alimentação que vem do padrão de entrada, ele entrava aqui no disjuntor geral 1, tá? Aí a gente fez uma derivação para ele utilizando aí uma barra de terminais monofásica, tá? Que vai alimentar esse disjuntor A que foi adicionado aqui, tá? A saída desse disjuntor a gente vai mandar para poder fazer a alimentação do Unipower Slim, tá? E o neutro de alimentação? Se você for ver lá no quadro anterior, o neutro ele estava interligado aqui direto no quadro de cargas. Estão vendo aqui? Né? A gente vai ter que separar esses neutros aí. Né? A gente vai ter que separar entre neutros que estão na rede comum e neutros que estão ligados no Unipower Slim, na saída backup. Tá? Então, o neutro ele vai ser adicionado nesse barramento de neutro aqui adicional
para ser o neutro de todas as cargas comuns, ou seja, as cargas que estão fora do Unipower Slim, tá? E aí a gente vai pegar desse mesmo barramento de entrada, que está entrando o neutro aqui do padrão de entrada, e a gente vai mandar lá para a entrada no Unipower Slim. Por isso que está aqui, ó, vai para o Unipower Slim, tá? E depois a saída do Unipower Slim, tá? Os cabos de conexão lá que estão ligados nos terminais do barramento de saída, eles vão voltar para cá, tá? Quando eles voltarem para cá, a gente vai alimentar, tá? As cargas. Então, aqui do barramento 2 para frente, que a gente tinha lá ar-condicionado, né? Iluminação, tug de saída, tá? A gente vai colocar todas essas cargas que estão saindo aqui para os circuitos de, né, para os conduítes aqui, a gente vai ligar no disjuntor principal e, consequentemente, aqui, né, no barramento monofásico aqui, tá? E aí você pode perguntar, pô, Roberto, por que você não tem um disjuntor principal aqui para poder alimentar as cargas, tá? Não tem um disjuntor principal porque na saída do equipamento já tem um disjuntor, tá? Então não é necessário. Então a gente vai ter aqui os circuitos de distribuição e aí essa comunização de circuitos aqui, ela vai até o DR, tá? Por que o DR ficou de fora? Por dois motivos, tá? O DR ficou de fora porque as cargas aqui não são necessariamente cargas essenciais, né? E outra coisa que o DR, ele não vai funcionar nas duas operações, ou seja, como o DR ele precisa da referência de neutro, né? O neutro ele está presente quando o equipamento está em operação rede, ou seja, o neutro de entrada é igual ao neutro de saída. Mas quando você tem uma queda de energia, tá? O neutro na saída do inversor ele é o neutro flutuante, tá? Você não tem uma referência zero ali. Então quer dizer o quê? Que o DR ele não vai ser eficiente na atuação da proteção, tá? Ou seja, ele não vai atuar, tá certo? Então, nesse caso aqui, para poder atender a norma, recomenda-se de que os circuitos que estão sendo energizados pelo DR, eles estejam fora da saída do Unipower Slim, tá? Até mesmo porque aqui a gente vai ter chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, um chuveiro aí fraquinho, parte de 4.000 watts, e um chuveiro decente aí com uma potência suficiente para aquecer de forma eficiente, está falando de 8.000, 7.000, 8.000 watts, né? Então é sobrecarga para o Unipower Slim, tá? E aí, seguindo para o outro tipo de instalação, onde a gente tem lá um sistema 127 volts, tá? Diferente do 220, a gente ter lá uma alimentação monofásica, ou seja, o padrão de entrega da concessionária para uma rede residencial 220, ela já é monofásica, né? Então, a instalação ela acaba sendo um pouco mais simples, né? Vocês podem ver que não tem nenhum tipo de bicho de 7 cabeças aí para poder instalar, tá? O 127 ele é um pouquinho mais complicado, mas também não tem muita diferença. Aqui a gente exemplifica claramente, né? Num sistema bifásico, a gente vai ter lá disjuntores bifásicos de entrada. Então, aqui a gente tem o disjuntor principal, e aí, através de um barramento bifásico aqui, né, uma barra de conexão bifásica, a gente tem lá na posição 2 um ar-condicionado, na posição 3 a gente tem um DR do chuveiro, e na posição 4 a gente tem lá o disjuntor de alimentação do chuveiro elétrico, por exemplo, né? E aí a gente tem uma derivação aqui no próprio disjuntor principal, que ele vem para as cargas monofásicas que estão alimentadas aí através de de disjuntores monofásicos interligados com um barramento bifásico aí para poder fazer distribuição de fases, tá? E aí, por final, a gente tem um outro DR aqui,
né, para poder fazer a alimentação dos circuitos de área molhada, tá? Conforme a norma, né? Então, para poder instalar o Unipower Slim nesse contexto, tá, o que a gente vai ter que fazer aqui? Bom, primeiro, as cargas de cima, a gente entende que são cargas, pelo menos aqui no Sudeste, talvez lá no Norte, Nordeste aí, seja essencial, que é o ar-condicionado, tá? Bom, se a rede elétrica for 127 e realmente o cliente entenda que é extremamente necessário manter o ar-condicionado em funcionamento, desde que a capacidade do ar-condicionado, a potência do ar-condicionado não exceda a potência máxima do Unipower Slim, você pode utilizar um alto trafo para poder converter a tensão de 110, de 127 para 220 e alimentar esse ar-condicionado através de uma rede monofásica aqui embaixo, tá? Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente está entendendo que a gente tem uma rede ou cargas aqui que não são essenciais ou que, nesse exemplo, a gente não vai alimentar através do Unipower Slim. Então, esse barramento, ele continua lá com o disjuntor principal de alimentação, continua com o barramento bifásico aqui, tá? A única diferença vai estar aqui nessa derivação de baixo. Essa derivação de baixo, a gente vai adicionar um disjuntor aqui, né? Que vai ser o disjuntor geral do Unipower Slim, tá? E aí, essa fase do disjuntor geral do Unipower Slim vai lá para cima, onde está indicado aqui, vai para o Unipower Slim, tá? Da mesma forma, o neutro de alimentação, ele vem aqui do barramento da concessionária também, né? O barramento da distribuidora entra nesse barramento de neutro, né? A gente tem uma derivação para poder alimentar as cargas aqui que estão conectadas ao IDR para garantir o acionamento dele, tá? E são cargas não essenciais aqui. E aí a gente manda também, através desse mesmo barramento de entrada, para alimentação do Unipower Slim, tá? Voltando no Unipower Slim, né? A fase ela vai vir aqui para o barramento de distribuição, que ele foi substituído aqui de bifásico para monofásico, e vai alimentar as cargas aí que a gente determina como essenciais, que é a carga de iluminação, tomada de uso geral da sala, tomada de uso geral do quarto, tomada de uso geral do escritório, né, a tomada de uso específico da geladeira, vai ser alimentada pela saída do Unipower Slim aqui, né, e com o neutro que vem dele aqui também em barramento específico. Veja que esse barramento de neutro ele está segregado aqui, seja ele da concessionária ou do barramento das cargas que estão interligadas no IDR, tá? Então, pessoal, é muito importante entender que a gente não pode ter comunização de barramento de neutro entre a entrada e a saída do Unipower Slim, tá? Eles precisam estar isolados aí. Então, o grande desafio está aqui, instalações muito, muito antigas, onde a comunização de neutro é feita em caixa de passagem ou lá na caixa de iluminação, pode haver algum tipo de problema, tá? Mas, eventualmente ou essencialmente, a gente não vai ter problemas maiores aqui com a aplicação, essa instalação aqui, tá, pessoal? Lá para o final a gente vai abrir para um pouquinho mais de dúvidas, mas espero que até agora eu tenha solucionado a maior parte das dúvidas de vocês, tá? E aí a gente tem as conexões, barramento de entrada, fase neutro e terra, barramento de saída aqui como load, fase neutro e terra, né? Entrada fotovoltaica nos níveis de tensões que a gente já falou anteriormente, tá? Etapas de acionamento, né? Então a gente tem lá, depois de tudo instalado, medido, configurado não, certificado lá com o multímetro, tensão de alimentação, a gente vai fazer o ligamento, o acionamento do equipamento através do botão liga e desliga. Parece besteira, mas tem cliente que liga para o nosso suporte que o equipamento não está segurando carga ou está apresentando algum tipo de falha, é porque não foi apertado o botão de liga e desliga para acionar o equipamento, tá? E
Estando tudo ok, o equipamento funcionando sem falhas, aí a gente libera aqui o disjuntor de saída para poder alimentar as cargas e o quadro elétrico de distribuição, tá? Então, continuando aqui. Painel sinótico de entrada, tá? Então a gente consegue ver todos os parâmetros de funcionamento do equipamento, né? Indica aí o fornecimento de energia da rede elétrica para alimentação à carga, indica a fonte de alimentação da rede elétrica para alimentar o inversor, tá? Indica a fonte de alimentação fotovoltaica para alimentar o inversor. Na posição 4 aqui indica a carga para a bateria. Indica a fonte de alimentação da bateria para alimentar o inversor. E na posição 6, indica a fonte de alimentação do inversor para alimentar a carga. Tá? Então, o painel ele é multifuncional e indica todos os estados de operação do sistema. Vamos mudar para o próximo slide aqui. A gente está com um pouco de delay. Então, os modos de operação, pessoal. Tem vários modos de prioridade de operação, seja ele para atender aquele cliente que quer maximizar a utilização de energia solar. A gente também tem o modo de operação onde a rede elétrica vai ser mais requerida e vai preservar aí a autonomia de baterias, né? Então, esse modo de operação aqui, o primeiro modo de operação aqui é o modo PV, né? Então, ele vai utilizar primeiramente a energia solar e a bateria. Tá? Então, ele vai lá alternar para a rede da concessionária quando não houver energia solar suficiente ou quando a carga da bateria for inferior ao valor configurado no parâmetro 61. Tá? Então, no parâmetro 61, a gente tem lá a configuração do estado de carga de bateria, tá? Para alteração para o modo de rede elétrica. Ou seja, aqui, como padrão de fábrica, se a bateria tiver aí acima de 10%, ele não vai chavear para a rede elétrica, tá? Depois da rede elétrica, se a bateria chegar nesse valor, aí ele usa a rede elétrica para carregar a bateria, tá? Aí a gente tem lá o modo rede elétrica, que é o modo padrão. Então, as cargas serão alimentadas pela energia da concessionária, mantendo a energia da bateria reservada para casos de falta de energia. Quando a energia fotovoltaica estiver disponível, a mesma será utilizada para reduzir o consumo da rede. Tá? A energia solar excedente, a carga é utilizada para carregar a bateria. A rede elétrica só carrega a bateria quando ela estiver descarregada. Tá? Esse é o modo padrão, é o modo que de fábrica a gente já sai configurado nessa prioridade de operação. Tá? Na sequência, a gente tem o modo SBU, onde ele vai priorizar o uso da bateria. Tá? Esse caso aqui, diferente do caso anterior, onde vai ser priorizada aí, o backup de energia, ou seja, a energia disponível para caso haja uma falta de energia elétrica, tá? Esse caso aqui, ele vai priorizar a ciclagem de bateria. Então, isso quer dizer o quê? Quando houver solar suficiente, o excedente vai lá carregar a bateria, tá? Quando tiver variação da geração fotovoltaica, ele sempre vai recorrer ao inversor, ele não vai utilizar a rede elétrica. Tá? E quando chegar em momento noturno, ele vai descarregar a bateria até o parâmetro do nível 61, tá? E aí, quando ele voltar a carregar a bateria, ele só vai parar de carregar a bateria, seja através de solar ou da rede elétrica, quando ele atingir esse parâmetro 62, que é o padrão de 100%, tá? Isso vai ser feito de forma contínua, tá? Seja de dia, seja com solar presente ou com rede elétrica presente, tá? Então, sempre quando ele atingir o valor máximo, ele vai entrar em modo de operação, vai descarregar a bateria e depois vai carregar novamente de forma contínua, tá? E aí vamos para o próximo modo de operação.
Aqui a gente já vai direto para o monitoramento, tá? Pessoal que está mais acostumado com o mercado solar aí, com outros tipos de inversores, principalmente inversores on-grid, já está acostumado com o sistema de monitoramento. Então, a plataforma que a gente usa é uma plataforma bastante difundida no mercado, que é o SolarMan. Para quem já está no mercado conhece essa plataforma, é o sistema de monitoramento utilizado por muitos fabricantes de inversores. Tá? Então, a gente tem lá o Wi-Fi Stick, que se conecta facilmente aí, ele tem um passo a passo intuitivo no próprio aplicativo, tá? Disponíveis aí na Apple Store, na Google Play, onde você consegue acompanhar todos os parâmetros de funcionamento do equipamento, estado de carga da bateria, histórico de consumo, histórico da rede elétrica, né? Então, todas as informações relacionadas ao sistema, não só em modo instantâneo, ou seja, o que está acontecendo no momento de forma online, mas também todo o histórico de utilização e alarmes aí ao decorrer do tempo, tá? Então, isso fica armazenado na nuvem e pode ser consultado a qualquer momento. E aí, continuando aqui. E a gente fala um pouquinho mais sobre o nosso restante portfólio de produto, tá, pessoal? Então, além do Unipower Slim, a gente tem uma ampla gama de produtos aí para o mercado fotovoltaico, né? Então, a gente tem as baterias aí da nossa linha EN, a linha de energia, bastante difundidas aí nos principais distribuidores e canais de vendas, né? É a única bateria aí do mercado brasileiro onde você consegue fazer a seleção do protocolo de comunicação do inversor no próprio display da bateria, ou seja, você não precisa de nenhum cabo de comunicação, nenhum software BMS, nada para poder fazer a configuração. No próprio LCD, você consegue fazer a configuração. A gente tem dois modelos disponíveis, né? 48 volts 100 ampere-hora, e a gente tem lá a 48 volts 150 ampere-hora com altura de 3 Us para rack 19 polegadas. A gente também fornece como acessórios dispositivos que você pode parafusar na parede e a bateria ser suspendida, tá? São baterias de 6.000 ciclos, com profundidade de descarga de 80%, altíssima confiabilidade, 5 anos de garantia e paralelismo aí até 15 unidades, compatíveis com as principais marcas de inversores do mercado, tá? Então, alto grau de compatibilidade. E aí, na mesma linha aí de baterias EN, a gente tem as baterias in wall, que são baterias para poderem ser fixadas na parede. Essas baterias, elas vêm lá com um painel touchscreen colorido, né, menu em português, onde da mesma forma você consegue selecionar o protocolo de comunicação do inversor através do próprio LCD da bateria, sem complicação, sem precisar o técnico estar com o notebook lá e para fazer todas as configurações aí, tá? Muito prático, muito simples. Como eu disse para vocês lá no começo, eu já fui integrador e eu sempre tenho o pensamento aí quando a gente está desenvolvendo produtos focado em facilitar a vida de vocês e fazer com que vocês gostem de trabalhar com os nossos produtos, tá? E aí, continuando no portfólio, a gente tem também para poder complementar baterias high voltage, né? Então é uma solução modular, ampliável, né? Com packs de 51,2 volts, 100 ampere-hora, onde a gente consegue colocar baterias em série até atingir o nível de tensão de 614 volts, chegando a 61 kWh por rack. E esse rack ele pode ser paralelado até 4 racks, atingindo até 246 kWh. Pessoal que já está habituado com híbrido aí, fiquem bastante atentos, porque as soluções de inversores híbridos high voltage para potências acima de 20 kW, ela vai crescer bastante no mercado, vai ser soluções aí para aplicação comerciais, industriais aí bastante relevantes e vai ganhar bastante popularidade, assim como as baterias
conquistaram as baterias de baixa tensão, né, conquistaram seus espaços aí nos sistemas híbridos. A bateria High Voltage tem um grande potencial aí para complementar os projetos de vocês, tá? E a gente tem a bateria High Voltage com refrigeração líquida, tá? Então, tecnologia que estava presente aí em sistemas BESS aí de alta capacidade, disponíveis aí para sistemas High Voltage, né? Então, sistemas isolados aí, ou usinas totalmente desconectadas do sistema aí, né? Em regiões aí mais remotas, no estado do Amazonas, Acre, comunidades ribeirinhas, né? Ou projetos de microgrid para poder atender o agronegócio, sistemas de irrigação. É uma solução fantástica, porque além dela ser refrigerada a líquido, ela tem grau de proteção IP54. Então, quer dizer o quê? É um gabinete totalmente outdoor. Então, em cima de uma base de concreto, você consegue montar um sistema de alta capacidade com inversores que podem chegar até 125 kW em operação híbrida, tá? O pessoal aí que está no interior, o pessoal que atende o agronegócio, uma solução extremamente interessante aí para vocês, né? São produtos que eu pretendo no futuro aí fazer webinars específicos para eles, para esse mercado aí, tá? Baterias High Voltage também garantias de 5 anos, tá, pessoal? E aí a gente tem os BESS, os Battery Energy Storage Systems, né, de 215 kWh e 241 kWh, também com refrigeração líquida, né? A gente tem aí as ofertas mais competitivas do mercado. Temos EMS integrado, ou seja, toda a parte de gerenciamento para poder garantir a eficiência energética do BESS, né? Quando a gente fala de BESS, ele é um mercado um pouquinho à parte do mercado fotovoltaico, porque ele é focado numa questão que a gente chama de empilhamento de receitas, né? Então, o que quer dizer isso? O BES ele vai trabalhar a eficiência energética na operação elétrica do cliente, né? De modo com que a gente vai poder fazer arbitragem de energia, ou seja, carregar o BES quando a energia for mais barata, descarregar o BES, devolver essa energia para a rede quando a energia for mais cara. A gente vai poder fazer aí gestão de demanda, ou seja, quando o cliente tiver lá um pico de energia para ele não pagar aí a tarifa de excesso de demanda, a gente coloca o BES para poder descarregar naquele momento, né? E controle de fator de potência para poder mitigar aí ou diminuir a tarifa de excedente de reativo, né? Então, combinando essas operações ou empilhando essas receitas, a gente consegue prover aí de 15 a 20% de economia na fatura do cliente, sem precisar instalar um módulo fotovoltaico no telhado, tá? Então, é uma solução muito interessante que está crescendo no mercado e cada vez mais vocês aí que estão na ponta, na interface com o cliente, vão ter acesso e oferecer essa solução aí para os seus clientes, tá? Lembrando, pessoal, o BES, ele tem lá um sistema uma pergunta aqui do Rogério, o BES, ele tem um sistema de extinção de incêndio com extintor condensado, tá? As baterias para sistemas fotovoltaicos híbridos, on-grid, não tem sistema de extinção de incêndio interna. O único produto de menor porte que tem um sistema de extintor é o Unipower Slim, por esse apelo residencial que a gente tem de instalar ele para dentro de casa, aí dentro de uma lavanderia, uma área de serviço mais próxima à circulação de pessoas, tá? E complementando nosso portfólio, né, com os nossos mais de 50 anos aí, boa parte da nossa história foi construída vendendo baterias de chumbo ácido, né? Então, a gente tem um portfólio completo de baterias, desde baterias especiais para aplicações aí em brinquedos, em equipamentos eletrônicos aí, equipamentos médicos hospitalares, tá? Até baterias de alarme, baterias de no-break, baterias para religadores de concessionária de energia, enfim, baterias reguladas a válvula para telecomunicações em monoblocos de 2 volts. Então, a gente tem uma ampla linha com várias especificações aí, baterias de 2 volts, 6 volts, 12 volts de chumbo ácido para poder atender às necessidades do mercado. Tá bom?
Agora a gente vai abrir aí o fórum para dúvidas adicionais, tá? Estejam atentos aí às nossas redes sociais. A gente depois vai disponibilizar os canais para que vocês possam consultar os distribuidores da sua região aí para receber cotações de produto e ter acesso aos canais de venda, tá? Então vamos lá. Temos dúvidas adicionais? Deixa eu dar uma olhada aqui para ver aqui no chat. Pessoal que postou dúvida aí fora durante o histórico da apresentação, se puder repetir aqui, dar um copiar-colar, ajuda a gente, tá? Aqui, ó, vamos lá. A garantia são de quantos anos? Eu já respondi anteriormente, a gente tem lá 5 anos de garantia, né? A vida útil é de quantos ciclos, né? Todas as baterias aí, a gente tem 6.000 ciclos. Isso é característico da química que a gente usa, é LFP, né? Com a gestão térmica adequada e também com a profundidade de descarga adequada, a gente consegue chegar lá a 6.000 ciclos. O que quer dizer isso, pessoal? Se a gente tem lá um sistema que vai ciclar diariamente, a gente está falando de 365 ciclos por ano, né? Então, a gente tem mais de 15 anos aí de vida útil para um sistema que vai ciclar completamente todos os dias, tá? Então, que mais que a gente tem aqui de dúvidas? A saída do equipamento já tem disjuntor e DPS ou somente disjuntor? Somente disjuntor, tá, pessoal? Se for incluir o dispositivo de proteção de surto, recomenda-se aí a instalação na entrada e na saída, tá? No modo backup, sem módulos fotovoltaicos, qual seria o consumo em quilowatt-hora mês, tá? Pessoal, o consumo em quilowatt-hora mês, eu entendo aqui que essa pergunta seja assim, aumenta o consumo de energia, tá? Porque, basicamente, a energia que vai ser carregada, ela vai ser armazenada, tá? Então, você vai ter lá um consumo inicial para poder carregar a bateria ou complementar a recarga da bateria, mas aí, quando você descarregar essa energia, consequentemente, ela não está sendo consumida da rede, tá? Então, eu diria para você que o consumo de energia ele não aumenta de forma significativa ou aumenta pouquíssimo, porque a única energia que vai ser adicionada ao seu consumo habitual vai ser a eficiência do sistema. Mas como a gente está falando de uma eficiência do inversor, por exemplo, de 92%, tá? A gente está falando de 8% de perda, tá? Então, pode ser que você tenha ali nos processos de recarga e descarga constantes um aumento pequeno de energia ali na ordem de 5% ou um pouco menos, tá? Mas isso não é significativo, tá certo? Outra pergunta aqui, a Slim permite extensão com bateria externa? Essa é uma pergunta muito importante, tá, pessoal? Não, não por quê? Porque a gente não consegue garantir o mesmo nível de segurança da bateria do que está dentro do gabinete, tá? E aí também tem uma questão comercial, de custo envolvida, porque se você comprar o Unipower Slim para adicionar mais baterias, o custo do projeto como um todo ele já começa a invadir a solução convencional de inversor híbrido on-grid com baterias adicionais, tá? Por isso que a gente tem duas variantes de capacidade de bateria. Você tem lá um de 4.800 watt-hora, 4,8 kWh, e tem um de 9,6 kWh, para atender esses dois perfis aí de autonomia ou de capacidade de bateria. Além disso, aí a gente já entra lá no ambiente de utilização de inversor híbrido com baterias externas, tá? Olá, pessoal, por que vocês não fabricam baterias de 16S? Tá, pessoal, isso tem uma explicação histórica dentro do OCB. A OCB ela começou a fabricar baterias de lítio em 2016. E o grande mercado consumidor dessas baterias de lítio
era o mercado de telecom. E a tensão padrão, né, a tensão nominal para sistemas de telecom, ela é 48 volts. Tá? E como a gente ainda fabrica baterias para atender o mercado de telecomunicações, e para a gente garantir, né, é um grande desafio, pessoal, produzir baterias no Brasil. Por quê? Porque a gente não tem o volume de produção em massa como o mercado chinês, o mercado americano, o mercado europeu. Então, para a gente conseguir trazer competitividade para fabricar localmente, a gente teve que comunizar ou padronizar a quantidade de células. Então, por isso que as nossas baterias são produzidas em 48 volts, tá? Isso também ajuda a trazer um produto mais competitivo para o mercado, né? Porque apesar dela ter uma perda de uma célula em termos de capacidade, não é uma perda significativa, mas você consegue ter um produto com custo menor em função disso também, tá? Onde podemos baixar o manual de instalação, né? O manual de instalação ele não está disponível para fazer download no nosso site, tá? Ele vai junto com o produto, tá? Mas entre em contato com os nossos canais de comunicação, né? Com o nosso marketing, o nosso canal em nosso site, tá? Que a gente manda o manual para você, não tem problema, tá? Olha lá, pode ligar em paralelo a Slim com outra bateria Slim para aumentar potência? Não, pessoal, tá? Pelo mesmo motivo, porque a gente não tem conexões adicionais de bateria, né? Então a gente precisa manter o padrão de modo com que você não tenha interfaces adicionais ou tenham complicadores técnicos aí para poder sair fora do propósito do Unipower Slim, sei lá, mais plug and play, né? Requisito técnico mais baixo, ser mais simples de instalar, tá? E aí a gente acaba invadindo as soluções convencionais de mercado, né? Se a gente precisa aumentar a potência, aí já vale mais a pena o custo nivelado num sistema combinado aí de inversor híbrido on-grid já começa a se justificar, tá? Então, beleza, pessoal, a gente já se estendeu bastante por aqui, tá? Vou dar um spoiler para vocês aqui, o pessoal do marketing está sussurrando para mim aqui. A gente vai fazer um próximo webinar aí sobre BESS, tá? Então, fiquem atentos aí nos nossos canais. Prometo para vocês que a gente vai se preparar melhor aí quanto às questões técnicas para evitar aí as interrupções que nós tivemos. E, por fim, eu agradeço imensamente a audiência de vocês, quem ficou até o final, quem migrou de link, né? Estamos juntos aí. Como eu disse para vocês, eu vim aí do mercado integrador, tenho o mercado integrador no meu coração, então vamos juntos aí nessa jornada em parceria para democratizar o acesso ao armazenamento de energia aí no mercado fotovoltaico, tá, pessoal? Grande abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima. Obrigado.